Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a 98.700 dólares no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Chegou o dia da decisão e eu quero te mostrar exatamente o que o mercado pode trazer para os próximos dias, semanas e meses. Então eu peço a você, fique até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que a gente vai analisar alguns ativos e algumas gemas, mas eu peço a você que deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Porque amanhã tem avaliação, sim, do zero de diversos projetos. Comentários estão abertos para você colocar exatamente aqueles ativos que você quer que eu dê uma olhada. Bom, vamos começar com o Bitcoin, que está hiper volátil. Tivemos dados de criação de emprego abaixo do esperado, o que é ruim para a economia, mas é benéfico para a política monetária. O mercado acelerou e agora ele está brigando para confirmar o rompimento deste padrão de cunha descendente. Se a gente tiver um rompimento confirmado, o que é o rompimento confirmado? Se a gente fechar essas próximas horas, 13 horas horário de Brasília, 17 horas horário de Brasília, 21 horas horário de Brasília, acima de 99.200 dólares, nós teremos aí diante dos nossos olhos um movimento que pode sim nos levar a uma aceleração e de volta aos topos, porque esse é um padrão que normalmente rompe para cima. No entanto, a gente tem que vencer os 99.200. Então, qual é a atenção máxima que nós devemos ter neste exato momento? 99.200, porque a gente quebrará este movimento de baixa, terá o primeiro movimento de alta, mas para termos a maior probabilidade de busca destas faixas, 106 mil dólares, quiçá 110 mil dólares, a gente precisa do seguinte: é simples, é fácil, mas não é tão rápido como a gente espera. Pode ser que seja, mas eu ficaria de olho nos 102.500 dólares, que é o pivô de alta. Seria o primeiro movimento de topo, porque até segunda ordem a gente está formando topo descendente. Formamos um topo descendente, topo descendente, topo descendente. Se a gente vai ficar formando topo descendente, na tendência micro seguiremos em baixa. Então, primeiro desafio 99.200 para começar a romper esta cunha descendente. Segundo desafio, passar pelos 102.500 e confirmar um pivô de alta. A gente tem desafios pela frente, sim, e a gente tem que ficar de olho nesta confirmação que pode acontecer no decorrer do dia de hoje. Vamos acompanhar, porque a gente está numa fase crítica, num ponto muito importante. Só que 100 mil dólares segue sendo uma faixa muito difícil, inclusive pelo fato de termos a média de 50 dias. A gente não está conseguindo romper. Esse também seria um ponto muito importante para o Bitcoin. Rompe e aí sim acelera. Só que a gente tem, do momento que eu gravo esse vídeo, muitas horas pela frente até o fechamento do dia. Então muita coisa pode acontecer. Sim, muita coisa pode acontecer. Pontos de resistência foram informados. E os pontos de suporte? Veja que a gente sustentou mais uma vez, isso é importante, tá? Mais uma vez, o topo deste canal de baixa, que já foi testado e retestado ao extremo. Veja que a gente atingiu como resistência, 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 suporte, 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 suporte. A gente está sustentando muito bem. Se perdermos esta faixa, a gente começar a fechar abaixo, muito abaixo de 96 mil dólares, preste atenção, coloca aí para você, de começar a fechar abaixo de 96 mil dólares, aquele cenário que a gente discutiu ontem, que é a busca por uma base de preço no mensal, que é o RSI do gráfico diário, batendo em sobrevenda, poderia sim se confirmar. A gente tem que acompanhar. Poxa, Luan,
assim é fácil. Muitos movimentos podem acontecer, ora. Analisar assim é tranquilo. Então crie o seu canal do YouTube e faça as suas avaliações para o seu público, porque essa é a verdade. Tem muita gente que entende que o cenário, quando a gente está em uma acumulação, ele é duplo. É por isso que a gente tem que se preparar para um cenário de baixa e para um cenário de alta quando a gente está em acumulação. No macro, o que eu venho apresentando? Maior probabilidade é de alta. Por quê? Porque a gente segue em tendência de alta. A gente está acumulando aqui, mas a gente está numa tendência de alta. Olha só que lindo a tendência de alta. Por termos uma tendência de alta macro, a maior probabilidade é continuidade de alta. Mas, para que o macro se confirme, para que a gente veja altas realmente, precisamos dos pivôs de alta. Caso contrário, a gente vai buscar por um medo extremo do mercado, para aí sim seguirmos em alta. Então, eu estou deixando claro aqui os dois cenários, porque não adianta a gente tentar adivinhar. Tem muita gente que tenta adivinhar e tem muito amador que acha que você só pode ter uma visão do mercado. E, na verdade, a gente tem que olhar para o curto prazo sempre com uma, duas visões. Eu tenho 4 planos de ação para esta semana. Então, eu tenho 4 cenários. Cenários de alta e cenários de baixa que podem atingir o mercado. E, diante desses cenários, eu vou reagir de uma determinada forma. Eu vou comprar, eu vou vender, eu vou realizar, vou fazer um hedge. É desta forma que você deve investir. Temos um campo aberto. A gente vai olhar exatamente o que o mercado poderá nos trazer. Acabamos de fechar, no momento que eu gravo o vídeo, quero enfatizar isso, o gráfico de 8 horas. Veja que a gente foi lá para os 100 mil dólares e rejeitou. O nosso trabalho agora é acelerar, fechar acima de 99 e 100 mil dólares também, para termos posteriormente um pivô de alta. Então, eu sei que muita gente está olhando o pendulum, valorizando 20, 25, chegou a 30%, outros ativos subindo e começa a ficar eufórico. Pezinho no chão. Como eu sempre falo, a gente está vendo queda, a gente tem que ter o pé no chão. Avaliar o macro, avaliar as bases, entender as bases. A gente está vendo aceleração, recuperação ou uma movimentação até agressiva, pezinho no chão também, vamos avaliar. Temos que ter muito cuidado e muita tranquilidade para a tomada de decisão. Por isso que eu gosto de sempre enfatizar aqui que a gente precisa ter os planos. Plano A, plano B, plano C, plano D. É isso que permite que a gente possa tomar decisões, não pelas emoções, mas sim pautadas em bases sólidas. Certo? Maravilha? Temos um cenário duplo, alta e baixa, no micro. No macro, a minha visão é sim que temos a maior probabilidade altas e rompimentos de topo. Só que muita gente está vendendo altcoins, passando tudo para Bitcoin. Outras pessoas estão vendendo todos os Bitcoins e estão passando para altcoins. Tem gente que está simplesmente saindo do mercado. Tem gente que está chegando no mercado. E este é um momento muito crítico. Por que que é muito crítico? Por que que é muito importante? E por que que é um momento de definição? Não é um momento de definição apenas para o mercado. Ele é muito mais um momento de definição para você. Para você definir se você realmente acredita que o Bitcoin tem tudo para acelerar, romper topos, e se você acredita no Ethereum, se você acredita na Alt Season, se você acredita que a dominância vai sim despencar e não subir, se você acredita que a gente vai ver estes ativos que hoje estão, alguns se valorizando, outros se desvalorizando, se você acredita que eles já morreram ou que eles têm muito pela frente. É hoje que você tem que definir. Por quê? Porque se você definir que a gente está, sim, diante de uma movimentação de alta e renovação de máximas no Bitcoin, combinado a uma alt season, você
está vendo uma janela aberta de oportunidade, mas que pode se fechar muito rapidamente. Se você olhar para realizar prejuízo, e teve muita gente que fez isso, tá? Realizou prejuízo na segunda-feira e se posicionou totalmente em Bitcoin. Se você está vendo esse cenário, este é um dia propício, porque se você quer sair das altcoins, esse é um dia que é importante. E se você, por acaso, está chegando agora, você vai ter que avaliar e estudar para entender se você deve se posicionar no Bitcoin ou nas altcoins. Eu vou te mostrar dados e te apresentar por que eu, Luan, estou tomando decisões que me levam a um cenário específico. Sim, eu avalio os cenários, mas hoje eu estou considerando um cenário muito específico, que é o mesmo de antes. Veja, eu não mudei a minha visão, eu não mudei os meus investimentos, porque eu não vejo cenários que levam a descaracterizar um bull market e descaracterizar uma alt season. Então eu, Luan, eu comprei bitcoins lá atrás, eu acumulei os bitcoins, eu comprei quando existia medo e eu também construí uma carteira de altcoins que eu mantenho a mesma e estou aproveitando de certas oportunidades para aumentar a minha exposição. Eu tenho uma visão de sim alt season, de sim uma movimentação para renovação das máximas do Bitcoin. Você pode verificar na descrição do vídeo por que eu enxergo a alt season e tem 3 aulas de 50 minutos cada uma delas, em que eu coloco cada um dos motivos e cenários para eu enxergar uma alt season exatamente como a gente teve no passado, uma alt season que ignora o fato de termos 40 milhões de ativos, ignora o fato de sermos deste ciclo institucional. Eu expliquei tudo detalhado. E se você quiser entender as bases, as métricas e tudo que me levou a tomar essas decisões que eu tomo hoje, confere aí as aulas de Alt Season 00, Alt Season 1 e Alt Season 2. E também aproveita para assistir a aula de Caixa Infinito. Eu gravei ontem uma aula de 50 minutos para os integrantes do Grupo Premium e Grupo do Desafio, falando e obviamente me aprofundando muito mais na aula de Caixa Infinito. Ter caixa é extremamente importante e muita gente não está aproveitando as oportunidades que o mercado está entregando justamente por conta do não ter caixa. Então, confira aí a aula de Caixa Infinito. Maravilha? Seguinte, a minha visão é ela obviamente pode mudar se a estrutura do mercado mudar, mas ela não está acontecendo. A gente segue para um fechamento semanal que pode ser ou em um doji ou positivo, dependendo do fechamento do dia de hoje e do domingo para o Bitcoin. Mas, muito mais importante do que este fechamento, na minha humilde opinião, é o fechamento de Ethereum, que pode fechar com uma rejeição bem importante. Ethereum teve uma desvalorização descomunal por, obviamente, uma manipulação da Wintermute, muitas alavancagens, muitos trades foram alavancados, mas o Ethereum bateu 2.100, neste momento está em 2.700 e para essa estrutura, eu estou gravando no dia 7 de fevereiro, às 13h07 horário de Brasília. Neste momento que eu gravo, eu falo, nós temos aqui uma construção e uma tendência de alta extrema para Ethereum. Lembrando que Ethereum é o catalisador para a alt-season explosiva. Eu estou de olho neste cenário, combinado a esta rejeição e quiçá um martelo de força para o Total 3, combinado ao que a gente chama de blow off top, que é um movimento agressivo de alta, rejeição na dominância, que poderá nos trazer quedas. Por que eu estou falando que você tem que tomar uma decisão? Porque este é o melhor momento para quem enxerga, preste muita atenção, para quem enxerga uma alt-season. Por quê? Porque a gente teve uma desvalorização, uma liquidação em massa. A gente viu ativos terem quedas
gigantescas, mesmo ativos que não corrigiam. Olha só, XRP, muita gente fala de XRP. XRP não estava corrigindo, teve uma correção gigantesca. A gente falava de Pendle. Pendle teve uma queda para o ponto de 2 dólares, na verdade abaixo de 2 dólares. E neste momento está em 3,42. Então, para quem quer aproveitar e entende que existe uma out season, o momento é agora. Por que é agora? Porque estamos em terra devastada. Nós estamos em medo. Medo. O mercado está em medo. Ou seja, a gente está com o Bitcoin flertando com os 99, 100 mil dólares. A gente atingiu 100 mil dólares hoje. Estamos em 98,100 nesse momento. E a gente está em medo. Se o mercado fechar o dia em qualquer cenário abaixo de 96, ele vai para medo extremo. Some isso a uma liquidação em massa que a gente teve na segunda-feira. A gente viu uma queda destrutiva. E este movimento combinado, medo extremo, com uma liquidação em massa, casando com uma retirada histórica de bitcoins das corretoras, casando com, vamos às informações, o medo extremo, casando com, aqui ó, a queda de bitcoins nas corretoras. Isso aqui acaba trazendo, e é iminente, vai acabar trazendo um choque na oferta e demanda. Então, aqui, na verdade, um choque de oferta. A demanda segue crescente, mas a gente vai ver um choque de oferta. Quando a gente tem um choque de oferta, os preços naturalmente aceleram, porque muitos investidores ainda vão querer comprar o Bitcoin, mas ele não vai ter a disposição nas corretoras. Ainda temos? Sim, fica calmo, não corra. Ainda existe Bitcoin à disposição, mas esse gráfico está caindo rapidamente. O que mais que nós temos? Olha só, nós temos um estudo do Crypto Rover que o Total 2 tem uma valorização entre 200 e 300 dias após o halving. Nesse momento nós estamos em 280 dias, chegando no limite. A gente tem o que o histórico pode nos mostrar, uma história rimando. Então nós temos também esse cenário que é relevante. O hash rate, que é a taxa para a dificuldade para minerar o Bitcoin, está atingindo as máximas. Isso também traz valorizações para o mercado. E nós temos a taxa de funding rate. O que é a taxa de funding rate? É a taxa cobrada pelas corretoras para que você possa fazer operações alavancadas. Raramente a gente vê este indicador ficando negativo, ou seja, a funding rate ficando negativa. E ela está negativa e ela atingiu o ponto negativo quando a gente teve a queda livre da segunda-feira, aqui. Então, de domingo para segunda a gente teve aquele nível de liquidações. Este é um ponto crítico, tanto para quem quer se posicionar, comprar, porque a gente está num cenário de destruição. Muita gente não acredita mais em alta, muita gente está falando de topo duplo, muita gente está falando exatamente de fim de out season ou morte das altcoins. Como o mercado ele é contraintuitivo, este é o momento para quem acredita começar a se coçar, a se posicionar, a se mexer. Porque na minha humilde opinião, para quem está com uma visão bullish, tanto para o Bitcoin como para as altcoins, é um cenário que pode ser propício para posicionamento. Vou repetir, para quem está com uma visão bullish, para quem está com uma visão de que sim, teremos uma out season. Eu estou lhe explicando isso porque não importa a sua opinião, é um momento propício para agir. Se você enxerga e compartilha de uma visão que é muito parecida com a minha, e eu tenho a minha visão, este é um cenário que acaba sendo, do ponto de vista do risco versus retorno, interessante. É importante que você entenda que este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de apresentar, entregar e alertar todo mundo com base nos gráficos. Faz a sua própria análise, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. E por outro lado, quem não acredita mais em out season, meu amigo, aproveita essa oportunidade que você está tendo.
dominância está caindo levemente e a gente está vendo vários ativos se valorizarem. Quem estava com Pendle há 2 semanas a 3,80 está tendo uma oportunidade aí de ter uma aproximação no seu preço. Ou seja, você pode simplesmente se desfazer do ativo se você não enxerga mais valorizações e passar para Bitcoin, se você enxerga que o Bitcoin vai valorizar sozinho. E também para quem está totalmente descrente do mercado, esse pode ser um cenário para você simplesmente vender tudo, porque o Bitcoin está próximo dos 100 mil dólares. Se você enxerga que isso aqui é topo duplo e eu, Luan, não enxergo, pode ser um cenário para você sair fora, porque está perto dos topos. Eu quero mais uma vez enfatizar, este é um momento importante porque é um momento de definição, é um momento de descrença completa, é um momento de total ou realização de lucro, prejuízo e giro de carteira, ou o momento completo para aproveitar os descontos. O Luan está fazendo o quê? Mais uma vez eu vou repetir porque eu não quero que as minhas falas sejam tiradas de contexto. Eu, Luan, estou simplesmente com os braços cruzados, pois eu comprei bastante neste ponto. A minha visão é de que estamos em medo, tivemos liquidações, temos uma crença completa de que não haverá uma out-season, e como 95 a 97% das pessoas perde dinheiro nesse mercado, e os gráficos estão mostrando que o mercado está saudável, eu sigo bullish. Você deve avaliar o que você vai fazer, mas saiba que este, independente do cenário, é um momento para você se decidir. Acabou esse negócio de será, ou eu vou esperar, ou eu vou fazer. Faça. Estude, avalie, obviamente, mas tome sua decisão. Porque é aqui que a gente vai separar quem vai lucrar e quem não vai lucrar neste ciclo. Independente de subirmos ou cairmos. Eu respeito a sua visão, mas chegou o momento de decisão. Se o mercado, de fato, seguir no caminho que eu estou considerando como maior probabilidade, você não deve, preste muita atenção, porque é muito importante, você não deve pensar em comprar quando o mercado subir igual um foguete. Vamos dizer que o Ethereum bate aqui, você não vai me comprar. Vamos lá, você não vai me comprar Ethereum a 4.900 dólares. Se você resolver vender Ethereum ou resolver que este é o momento de trocar os Ethereums ou qualquer ativo por Bitcoin ou por dólar ou por real, olha que maravilha. Não compre quando estiver aqui, porque eu sei que muita gente vai fazer isso, mas eu tô te dando este alerta. Comprar é no medo, vender é na euforia. Se o Ethereum fizer este movimento, e eu, na minha humilde opinião, vejo que isso é plausível sim de acontecer, muita gente vai comprar, mas você vai lembrar desse vídeo e você não vai me comprar um topo. Ah, mas ele pode subir muito, tudo bem, só que você vai cometer muitas das vezes o mesmo erro. Você comprou aqui, você vai vender, se você já não vendeu, aqui. E aí você vai recomprar aqui? Para quê? Para sofrer com um pullback? É isso que você vai fazer? É realmente isso que você está pensando em fazer? Porque muita gente está fazendo isso. E muita gente está dilapidando o próprio patrimônio, tomando decisões emocionais. Então eu já estou antecipando. Caia na real e faça a sua decisão. E assuma a bronca da sua decisão. Seja responsável. Porque aqui, este é o momento para definir. Deu para entender? Por que eu estou sendo tão enfático? Porque tem gente que tá, sério, achando que vai ganhar dinheiro, comprando aqui, vendendo aqui e recomprando aqui, ó. Vai recomprar aqui. Por quê? O FOMO absurdo de um movimento de alta faz com que as pessoas esqueçam. Não, eu sou analítico, que eu vou comprar em um fundo, eu não vou comprar topo, eu não sou comprador de topo. O mercado sobe 50%, caramba! Será que é para comprar?
Sabe o que eu escutei? Presta muita atenção. Luan, Pendle morreu aqui. Eu comprei. Agora eu estou vendo as mesmas pessoas. Será que eu devo comprar Pendle? Olha a diferença de preço. Presta muita atenção. 70%. A gente está falando de 70%. Sabe o que eu falei hoje para os meus integrantes do Prêmio Desafio? Quem comprou na segunda-feira, domingo para segunda, tá? E está hoje zero caixa, realiza um pouco. Se você comprou Pendle, aumentou a sua exposição em Pendle, essas compras, esses 5 mil reais que você comprou de Pendle, viraram 8.500, 9 mil. Se você está estressado, cansado, preocupado, pega esse lucro, coloca no bolso, cria o caixa. O que eu vou fazer? Eu expliquei exatamente o que eu estava fazendo. Mas você entende a questão psicológica? Quem comprou aqui está realizando aqui se não tem caixa, se está estressado com o mercado, se quer passar o final de semana tranquilão. É desta forma que as pessoas que entendem o mercado conseguem ficar, o quê? Com os pés no chão. Aí me perguntam assim, como que você pode ter caixa infinito? Você tem o caixa infinito porque você ganha do YouTube, porque você tem os seus programas de ensino. Não! Eu poderia usar esse caixa, eu poderia usar esse dinheiro, mas eu não uso. Sabe o que eu faço? Eu uso a minha inteligência. Por isso, assiste a aula de caixa e para de comprar topo e vender fundo. Se você chegou aqui e você está super bullish, você pode agir de uma forma. E não fazer nada, entenda, não fazer nada é fazer algo. Sim, muitas das vezes não fazer nada é muito melhor do que fazer alguma coisa. Então o que eu estou fazendo? Estou de braços cruzados. Mas se você não tem mais visão de alta, vende tudo. Porque as altcoins estão se recuperando. É isso. Só que quem garante que elas vão subir, Luan? Ninguém garante. Hoje me perguntaram, qual a garantia desse mercado? Garantia? Não tem garantia, amigo. Isso não existe garantia, isso aqui é risco. Entenda o risco e saiba conviver com o risco e com a responsabilidade diante das suas decisões. Então, seja você bullish, seja você bearish, seja você olhando o Bitcoin e acreditando em um topo duplo, ou acreditando que a gente vai a 200 mil dólares, ou acreditando que as altcoins vão se multiplicar 50 vezes, 20 vezes, 10 vezes, 3 vezes, ou não acreditando nelas, é momento de definição e de decisão. Esteja totalmente consciente disso. Hoje, mais uma vez, é o dia que a gente vai separar quem vai lucrar de quem vai perder. Na verdade, a gente já começou a fazer isso no começo dessa semana. Mas fica aí para você este alerta. Mais uma vez, porque eu sei que as pessoas levam isso e não assistem os conteúdos de forma completa. Eu não estou indicando para você comprar, eu não estou indicando para você vender. Você avalie o que você quer fazer. Eu estou esclarecendo aqui porque que eu sigo na minha visão bullish, me mantenho totalmente posicionado, mas que enxergo que este é um cenário para, sim, decisão. Então eu estou te esclarecendo isso. E eu sou repetitivo, eu falo pausadamente, por quê? Por que meus vídeos são longos? Porque eu faço questão de explicar tudo de forma detalhada, falar da forma mais didática possível e, sim, esclarecer pontos e repetir certas frases que têm que ser repetidas. Que é isso. Não estou falando para você comprar, não estou falando para você vender. Estou te falando que é momento de definição da sua estratégia. Combinado? Bom, vamos lá. Vamos analisar as altcoins só para... Estou comprado, tá? Sigo comprado, não mudou nada. Vamos analisar algumas altcoins que você pediu. Eu acho que é importante, porque hoje é um dia crítico, a gente teve movimentos, a gente teve os dados, é importante a gente avaliar. Mas antes, eu vou te pedir uma coisa muito importante. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que fizermos de novo e aperta o like, que ajuda muito o canal a crescer.
E eu também quero te fazer um convite. Você que quer investir no seu conhecimento, através de exemplo, você quer ter acesso à minha carteira de investimentos, meus trades, as minhas estratégias, metodologias, aulas, planos de investimento macro, planos de investimento micro. Quer ter, sim, muitas aulas que dão base. A gente tem aula de caixa detalhado, metodologia para investimento. Como que eu construo a minha carteira? Metodologia para identificar o topo. Como é que a gente identifica o topo? Será que a gente chegou no topo? Eu tenho uma aula falando sobre isso. E você tem o suporte 1 para 1 comigo. A gente tem muito conteúdo bacana e por pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício. Você tem acesso ao Premium e ao Desafio. São 2 grupos no Telegram que também contam com desconto da Bybit. 25% de desconto é o que a Bybit consegue de desconto para você, já que a gente tem uma parceria. Quer saber mais? Quer mais informações? Basta você acessar este link aqui da descrição, nosso grupo do Telegram. Vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial no FX. Clica nesse @ e o chat com o nosso time será aberto. E a gente vai te passar todas as informações. Agora, sem mais delongas, vamos à análise de alguns ativos. Kusama. Me pediram KSM. Luan, KSM atingiu um ponto espetacular. O ponto mínimo de bear market. Você se lembra? Eu comprei nessa área, tá? 21, 22 dólares. Vendi a 52 dólares. Comuniquei aqui a minha venda. Mercado despencou, eu comprei a 29 e aumentei a minha exposição no domingo para segunda, tá? Então eu tô com um preço médio nesta área aqui. Podia ser melhor? Podia, mas eu tô bem satisfeito. Por quê? Porque quando tava subindo igual um foguete, eu coloquei dinheiro no bolso. E eu fui capaz de fazer uma recompra com caixa, com o lucro que este mesmo ativo me entregou. Entendeu? Vejo que sim, estamos em uma faixa crítica, mas esse movimento de rejeição dos fundos me agrada, sim. Você pode avaliar compras, caso a gente veja mais movimentos de baixa, que a gente até chegue próximo a esses pontos, ou, é claro, você pode fazer o seu bom e velho DCA. Luan, eu sou mais conservador, o que eu posso fazer? Topo, fundo ascendente. Então é isso aqui que você pode aguardar. Topo e fundo ascendente, que isso poderia abrir espaço para as suas compras. XRP, já analisei XRP recentemente. E qual é a minha mensagem? Você tem XRP? A gente formou uma base de preço muito boa aqui, está rejeitando. Nada impede que XRP tenha movimentações de alta. Na verdade, só uma coisa pode impedir. Este cara aqui, Bitcoin. Se não for o Bitcoin, a gente tem uma tendência claríssima de alta para XRP. Eu compraria aqui? Obviamente que não. Se eu já realizei lucros aqui, por exemplo, quem comprou aqui e realizou lucro aqui ou aqui, você pode tranquilamente deixar o mercado trabalhar. Ah, e se ele voltar para esta área aqui, abaixo de 1,60? Aí sim, a gente pode considerar uma retração e uma oportunidade de exposição e compra, tá? Então, neste momento, eu não vejo oportunidades claras de compra para XRP, mas se ele cair de 1,60, e eu acho improvável isso acontecer diante do gráfico, não impossível, improvável, entenda a diferença. Se a gente chegar a 1,60, aí tudo bem, aí vale a pena. Pendle, belíssimo movimento, vamos ver como a semana vai fechar, mas pode ser um dos candles, uma das velas mais fortes semanais de Pendle. A gente teve uma movimentação tão forte lá no dia 18 de março, na semana de 18 de março. Depois a gente foi buscar o topo. Nada impede que isso se repita. A gente tem que olhar com muita tranquilidade e avaliar se Pendle vai fechar desta forma. Eu não compraria Pendle aqui, porque a gente está entrando em um final de semana. No entanto, se Pendle te der uma chance nesta retração aqui, pode ser depois do fechamento dessa semana, um novo pullback posteriormente. Se Pendle trouxer uma oportunidade nestas áreas, entre 3,10 e 2,68, quem estiver de olho pode aproveitar.
mas eu aguardaria o fechamento da semana. CREL. CREL está dando um CREL em quem investiu porque ele está mergulhando. Não tem nenhuma base aqui, tá? Eu acho que poderia até cair mais, porque perdeu todos os suportes e eu de maneira nenhuma compraria este projeto neste ponto. Por quê? Eu não estudei o projeto, eu não conheço o projeto, esse é o primeiro ponto. Só compraria neste cenário se eu visse uma oportunidade espetacular, única, que eu nunca mais poderia aproveitar, porque esse é o melhor projeto do mundo, tá? Mas você pode ter essa visão e ainda assim ser conservador. O mercado poderia buscar esta área aqui de 0.0080, porque a gente tem um encontro aqui, tá? Poderíamos ter este movimento, mas eu acho que é bem mais interessante você aguardar um topo, um fundo ascendente, e aí sim, no fundo ascendente, você tem uma base para colocar um stop, para ter uma saída do ativo. Poderia ser esse cenário aqui. Então, este para mim pode ser um movimento interessante e eu aguardaria ele acontecer se eu tivesse interessado no mesmo. TARS AI. Está no movimento aceitável, não é tão interessante. A gente perdeu este suporte aqui, tá? Eu posso até exagerar um pouco aqui. A gente tá no suporte importante, rejeitou 78,6, mas eu gostaria de ver, sendo bem sincero, neste cara, sim, removê-los. Neste cara aqui eu gostaria de ver o quê? Isso. Isso aqui seria bem interessante, tá? É um bom ponto de compra? Para quem está extremamente bullish no projeto, eu não vejo que seja ruim do ponto de vista gráfico. Mas a gente precisa de um pouquinho de força. Se ele fechasse com um martelo de força, e aí tivesse um pullback, isso aí traria uma maior segurança. Então, eu tô de olho, eu quero comprar. Fica acompanhando o fechamento no domingo às 21 horas, porque pode fazer sentido. Tem um outro aqui que, olha esse movimento semanal gigantesco, né, para Griffin. Foi lá em cima, voltou. Deixa eu ver essa correção, porque ela pode ser interessante. Não tinha olhado por este cenário, por isso que eu gosto de reavaliar os projetos. Olha, sendo extremamente sincero, Griffin tá numa faixa que pode abrir espaço para compras sim. A gente teve a perda deste ponto inicial, acelerou, caiu igual um foguete, perdeu esse suporte, foi lá embaixo, certo? Fechou com uma belíssima movimentação de alta, uma recuperação espetacular. Vem corrigindo. E agora ele está tentando se sustentar entre 618 e 78,6. Poderia sim usar aqui uma compra com stop nesta área, tá? Nos fundos, e com potencial retorno lá para cima. Risco retorno de 1 para 10. Então está arriscando 1 para ter um potencial retorno de 10. Pode fazer sentido, talvez para você. Vamos aguardar, vamos olhar, vamos acompanhar. GTI está diante de um movimento forte de correção, mas sofreu com a movimentação por conta da queda das inteligências artificiais. Você vê que, olha só a correção aqui, ó. Deixa eu marcar. Olha a correção aqui. A gente teve toda a movimentação de alta com volume elevado, subiu de novo com volume elevado e começou a cair com volume descendente. Esse volume descendente no semanal pode ser sim um gatilho para acelerações. Vejo um ponto bem interessante para o mesmo. iFan, deixa eu ver, não está muito interessante não. Gráfico diário. Tá em uma pseudo cunha, talvez. Deixa eu dar uma olhada. Tem essa área. Tem um canal. Olha, eu vou pressionar um pouco. Falar que isso aqui é um canal, tá? Canal de baixa, ele tende a romper para cima. Só que a gente tá perdendo os fundos sem continuidade. Eu não gosto de comprar neste meio. A gente está bem na faixa do meio do canal de baixa. Eu aguardaria ou um rompimento e teste, tá? Ou uma perda desses fundos. Um ponto mais extremo, até perdendo esses fundos aqui de 0.006, aí sim
isso poderia abrir oportunidades. Eu acho que pode ser mais interessante para a IFAM. A gente tem EXVG, tá num fundo do fundo do fundo, tem aqui uma área interessante que pode abrir compras. Essa é uma microgema de gaming. Estude o jogo para avaliar se faz sentido para você. MBS, outro ativo que é de gaming, e gaming tá bem esquecido, tá? É uma narrativa que ninguém tá falando. Só que em uma movimentação de alta, uma out-season, gaming vai voltar com uma força descomunal, porque ela é de fácil entendimento para o varejo. Quando o varejo volta, aparece, gaming tende a se valorizar muito. Então, esse movimento atual do setor de gaming em si pode ser bem oportuno para quem está de olho na out-season. E, por fim, eu quero analisar um agente de IA, porque muita gente estava descrente, estava falando que já era, e eu falo sempre, muita gente não estuda, não se dá o trabalho de estudar o básico do mercado e olha para um projeto e fala, morreu. É exatamente quando isso acontece, e eu não estou falando que esse cara vai subir, tá? Mas eu estou alertando para, quando existe uma descrença completa em um ativo ou uma classe de ativos que tem base e está no hype, talvez esse seja o melhor momento para você se expor. Se você compra uma casa e ela foi comprada por 500 mil, se ela valoriza para 1 milhão, é porque ela é melhor do que ela era? Provavelmente não. Ela pode ter ali as suas valorizações por uma questão de mercado e tudo mais, mas ela não é melhor, ela não teve uma melhoria. Certo? Só que o que acontece se ela cai? Se ela cai de valor, você compra uma casa de 500 mil e ela cai de valor para 250, ela é menos do que ela era? Os alicerces, as paredes, elas não estão mais sustentando? Em alguns casos sim, mas entenda o que eu quero dizer. Se existe uma solidez na sua casa, mesmo que caia o preço, e você entende que é uma variação de mercado, é natural, você não vai vender a sua casa com um prejuízo. Provavelmente você vai até, se tiver dinheiro, comprar a casa do lado, porque o mercado desvalorizou, então você vai comprar essa casa. Eu não sei se essa analogia faz sentido para você, mas eu estou querendo facilitar ao máximo o entendimento. Mas é mais ou menos isso. Se você entende, depois de um estudo, que um determinado projeto, uma classe de ativo está super descontada e que está se desenvolvendo, pode ser uma oportunidade. É isso que se chama quando a gente vê algo que tem valor desvalorizado, certo? Então a gente tem que olhar aqui para a I16Z exatamente no mesmo ponto do Bitcoin. A gente está no gráfico de 12 horas tentando romper a cunha descendente. Para a I16Z é a mesma coisa, gráfico de 12 horas, se a gente conseguir romper, tá? Formar um pivô de alta, a gente vai iniciar um cenário que pode sim levar de volta ao topo. Risco, óbvio, temos, check. Maravilha? Não esquece de se inscrever e não esquece de deixar aí nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise. E obviamente não esquece que acabou a enrolação. Hoje é dia de definição. É definição para o mercado, mas muito mais para você que está assistindo. Eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.